Olá pessoal, bem-vindo ao programa Saber Direito da TV Justiça. Eu sou a professora Roberta Cordeiro, juíza de Direito do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, professora de Direito Penal e de Processo Penal. O tema da nossa aula será a teoria do crime. Na primeira aula abordaremos o tema fato típico, conduta e resultado. Quaisquer dúvidas que vocês tiverem, acesse o e-mail saberdireito@stf.jus.br. Então vamos à aula. Vamos tratar na primeira aula do conceito de crime. O que é crime? Crime é todo fato típico, ilícito e culpável para a corrente majoritária. Algumas pessoas pensam que crime é fato típico e ilícito, sendo a culpabilidade um pressuposto de aplicação da pena. De qualquer forma, adotando a corrente majoritária, sabemos que crime é fato típico, ilícito e culpável. Esse será a abordagem das nossas aulas. Fato típico, vamos começar a tratar do primeiro tema, o tema do fato típico. O fato típico tem como elementos a conduta, o resultado, o nexo causal e a tipicidade. Quanto à conduta e o resultado, temas tratados na primeira aula. O que é conduta? Conduta é toda ação ou omissão, consciente e voluntária, dolosa ou culposa, dirigida a uma finalidade. Dentro do conceito de ação ou omissão. Dentro da ação, podemos destacar que a teoria adotada para a ação é a teoria finalista da ação. O que diz a teoria finalista da ação, criada mais ou menos em 1920 por Hans Welzel? A teoria finalista da ação diz que o dolo e a culpa estão dentro da conduta. Ou seja, no direito penal, a responsabilidade ela é subjetiva, porque o dolo e a culpa estão na conduta. Salvo algumas hipóteses de responsabilidade objetiva no direito penal que nós abordaremos no decorrer do nosso curso. Dentro da conduta, nós podemos vislumbrar que quem pratica a conduta, o sujeito da conduta, o sujeito ativo da conduta, pode ser tanto a pessoa física quanto a pessoa jurídica. Pessoa física pode praticar crimes, assim também a pessoa jurídica pode praticar crimes. Quais crimes a pessoa jurídica pode praticar? A pessoa jurídica pode praticar crimes ambientais e crimes contra a ordem econômica e financeira e a economia popular, de acordo com o que está na Constituição Federal expressamente, artigos 173, parágrafo 5º e artigo 225, parágrafo 3º da Constituição Federal. Então, as pessoas jurídicas e as pessoas físicas podem ser sujeitos ativos de crimes. De outro lado, sujeitos passivos do crime, nós temos duas espécies de sujeitos passivos. Eu tenho o sujeito passivo constante de todo o crime, que é o Estado, que é o titular do direito de punir no direito penal. E o sujeito passivo eventual dos crimes, que são aquelas pessoas aqui, de objetos do crime. O que vem a ser um objeto do crime? Eu tenho que é o bem tutelado por aquele crime. Então, por exemplo, no homicídio, qual é o objeto jurídico do homicídio? O objeto jurídico do homicídio é a vida. Então, o homicídio está entre os crimes contra a pessoa, no especial aspecto do capítulo os crimes contra a vida. Esse é o objeto jurídico do crime. O objeto material do crime seria a pessoa ou a coisa sobre a qual recai a conduta. Então, por exemplo, no caso do crime de homicídio, o objeto material seria a pessoa morta. No caso do crime de furto, o objeto jurídico, o objeto material do crime seria a coisa alheia móvel, que é sobre o que recai a conduta. Então, tratada da conduta, objetos do crime e sujeitos do crime, vamos passar ao próximo tema, que é o tema do resultado. O resultado do crime nada mais é adotada a teoria do resultado naturalístico da modificação do mundo exterior provocado pela conduta. Então, o resultado em direito penal é uma consequência da conduta, é a modificação do mundo exterior provocado pela conduta. Nem todo crime possui resultado. Quanto a isso, existem três espécies de crimes. Existem os crimes materiais, que são crimes de resultado. Existem os crimes formais, que são crimes onde a lei prevê, mas não exige que ele ocorra para que haja a consumação do crime. E existem crimes de mera conduta, que são crimes totalmente sem resultado, previsto na lei.
Então eu tenho como exemplo de crimes materiais o crime de homicídio, porque no crime de homicídio existe um resultado. Qual é o resultado? A morte da vítima. Existem os crimes formais que, muito embora a lei preveja um resultado, não é necessário que ele ocorra. Por exemplo, o crime de violência ou grave ameaça, para que ela faça, deixe de fazer ou tolere que se faça alguma coisa com a finalidade de obter vantagem. Então eu tenho que ter a finalidade, porém a finalidade não precisa ser alcançada, ou seja, o resultado não precisa ocorrer para que haja consumação. E de outro lado eu tenho crimes de mera conduta, como por exemplo o crime de violação de domicílio. Violação de domicílio quer dizer entrar ou permanecer em casa alheia sem autorização. Não há uma finalidade, não há um resultado naturalístico. Então existem crimes com, existem crimes sem resultado. E os crimes que têm resultado são os crimes materiais, também chamados de crimes de resultado. Dentro do resultado, nós podemos estudar e devemos estudar o iter criminis. O que é o iter criminis? O iter criminis é o caminho percorrido pelo agente quando ele pratica o crime, chamado em latim de iter criminis, caminho do crime. Quais são as fases que o agente percorre ao praticar o crime? Eu tenho 4 fases do iter criminis, quais sejam a cogitação, a preparação, a execução e a consumação do crime. Na cogitação, o agente apenas pensa, mentaliza, idealiza, prevê, antevê o crime. A cogitação não é punível em direito penal, porque cada ação, o que vem a ser a preparação do crime, o agente escolhe o melhor lugar, o agente escolhe os meios, de que maneira ele vai praticar o crime. A preparação, como regra, ela não é punível, a não ser que ela constitua um crime autônomo, como, por exemplo, o porte de arma de fogo, o crime de quadrilha. São crimes onde nem a cogitação, nem a preparação são puníveis. De outro lado, passa-se da fase da preparação à fase da execução do crime. No caso da execução, o fato já é punível, o agente já pode ser responsabilizado pelo crime. De que maneira nós veremos daqui a pouco. E daí chega-se à consumação do crime. O que é a consumação do crime? Consumação, nos termos do artigo 14, inciso 1º do Código Penal, ocorre quando todos os elementos da disposição legal estão completos. Então, consuma-se o crime. Não ocorre consumação sempre quando há resultado. Então, a consumação ela não está ligada ao resultado. Nós vimos que existem crimes com resultado. Estes se consumam com o resultado, porém existem crimes que não têm resultado. Nesses crimes que não têm resultado, eles se consumam quando, então? Eles se consumam com a conduta. Ou o crime se consuma com a conduta, ou o crime se consuma com o resultado. O crime que se consuma com o resultado é o crime que possui resultado. É o crime material. Enquanto que o crime formal e o crime de mera conduta se consumam sem este resultado. Então, as 4 fases do iter criminis são cogitação, preparação, execução, consumação. Vamos nos ater agora à fase da execução do crime. Dentro da fase da execução do crime, alguns institutos podem ocorrer. Então, dentro da execução do crime, eu tenho os seguintes institutos que podem ocorrer. A tentativa, a desistência voluntária, o arrependimento eficaz e o arrependimento. Impossível. Por favor, não confundam arrependimento eficaz, que evita a consumação, com o arrependimento posterior, que ocorre após esta consumação. O primeiro instituto que vai ser tratado agora será o instituto da tentativa. Vamos lá. O que vem a ser tentativa? A tentativa ocorre quando o agente inicia a execução do crime, mas ele não chega na consumação
por circunstâncias alheias à sua vontade. Então, o agente chegou na execução, mas ele não conseguiu consumar o crime. Por quê? Por fatos alheios, por circunstâncias alheias à sua vontade. A tentativa, ela possui 4 espécies principais. Quais sejam? Tentativa perfeita, tentativa também chamada de tentativa acabada ou crime falho. Segunda espécie, tentativa imperfeita ou inacabada. Terceira espécie, tentativa branca ou incruenta. Quarta espécie, tentativa cruenta. O que vem a ser, no caso, a tentativa perfeita? Tentativa perfeita ocorre quando o agente pratica todos os atos de execução. Se ele tem 6 projéteis numa arma, ele dispara os 6 projéteis contra a vítima. Ele pratica todos os atos de execução, mas ele não consegue chegar na consumação. Por quê? Por circunstâncias alheias à sua vontade. Enquanto na tentativa perfeita o agente faz todos os atos de execução, na tentativa imperfeita ele faz uma parte dos atos de execução. Então eu posso distinguir a tentativa perfeita da imperfeita, dizendo que na perfeita façam todos os atos de execução, faça todos os atos de execução. Enquanto na tentativa imperfeita, uma parte dos atos de execução. Na tentativa branca, o agente não consegue atingir a vítima, enquanto na tentativa cruenta, atinge-se a vítima. E no caso da tentativa, como que funciona? Vamos a uma pergunta do espectador. Meu nome é Éder e eu gostaria de saber se uma pessoa tenta matar outra e não consegue, a pena dela é igual se ela tivesse conseguido matá-la? Muito boa pergunta. Como funciona, no caso da tentativa, a pena da pessoa que apenas tenta praticar um crime, mas que não consegue por circunstâncias alheias à vontade do agente? Olha só, no caso do crime consumado, o agente responde pela pena prevista no tipo penal, chamada em direito penal de pena cominada no tipo penal. Se o agente tenta matar, como será a pena dele? Como fez a pergunta ao espectador. No caso da tentativa, o agente responde pela mesma pena do crime consumado, porém diminuída de 1/3 até 2/3. De 1/3 até 2/3, dependendo do quê? Da maior ou menor proximidade com a consumação. Quanto mais próximo da consumação, menor a diminuição. Quanto mais longe, maior a diminuição. Essa é a pena do crime tentado. Alguns crimes no direito penal não admitem tentativa. Quais sejam? Os crimes culposos, que serão temas de outra aula, os crimes pré-ter-dolosos, os crimes unissubsistentes, os crimes habituais, os crimes de atentado, assim como tantos outros crimes, não admitem a tentativa no direito penal. Semelhante à tentativa, ainda dentro da fase de execução do crime, eu tenho 2 institutos ainda que estão no artigo 15 do Código Penal, que são a desistência voluntária e o arrependimento eficaz. O que é a desistência voluntária? Na desistência voluntária, o agente inicia a execução do crime, mas não consegue chegar na consumação por vontade própria. Aliás, da mesma maneira que a desistência voluntária, no arrependimento eficaz, o agente inicia a execução, mas ele não chega na consumação por circunstâncias próprias, ou seja, por vontade própria. Desistência voluntária e arrependimento eficaz. Nos 2, inicia-se a execução, mas não se chega na consumação. Daí, por vontade própria. A desistência voluntária e o arrependimento eficaz são chamados pela doutrina como tentativa abandonada ou qualificada. Mas nós vamos ver que a desistência voluntária e o arrependimento eficaz nada tem a ver com o caso da tentativa. Algum dos estudantes tem alguma pergunta? Tenho. Pois não. Seu nome, por favor? Meu nome é Gabriela, eu sou da Universidade Estácio de Sá, do Rio de Janeiro. E eu gostaria de saber, professora, qual a diferença sobre a responsabilidade entre a tentativa para a desistência voluntária. Muito bem. A aluna quer saber qual a diferença entre a tentativa e a desistência voluntária. Nas duas, tanto na tentativa quanto na desistência voluntária e no arrependimento eficaz, o agente inicia a execução do crime.
Na tentativa, o agente não chega na consumação por circunstâncias alheias à sua vontade. A pena dele será a mesma pena do crime consumado, diminuída de 1/3 até 2/3, dependendo da proximidade da consumação. Na desistência voluntária, assim também no arrependimento eficaz, o agente inicia a execução, mas não chega na consumação por vontade própria. Então, pelo que responde o agente no caso da desistência voluntária e do arrependimento eficaz? Pelos atos que ele praticou. Assim, se uma pessoa dá um tiro em outra pessoa, tendo possibilidade de prosseguir, não prossegue por vontade própria, ele responde pelos atos que ele praticou, ou seja, se ele causou uma lesão corporal na vítima, ele responde por lesão corporal, não por tentativa. Por quê? Porque a desistência foi por vontade própria. Então, na desistência e no arrependimento, o agente responde pelos atos que ele praticou. Existe uma fórmula que a doutrina coloca, que se chama fórmula de Frank, que diz o seguinte: na tentativa eu digo, eu quero, mas eu não posso. No arrependimento e na desistência, eu digo, eu posso, mas eu é que não quero. Então, eu quero, mas não posso. Tentativa, eu posso, mas não quero. Desistência voluntária e arrependimento eficaz. Qual a diferença que existe entre a desistência voluntária e o arrependimento eficaz? Na desistência voluntária, o agente inicia os atos executórios, mas ele não termina todos os atos executórios. No meio dos atos executórios, ele para. Ele desiste de prosseguir na execução. Por quê? Por vontade própria. Enquanto que no arrependimento eficaz, ele termina todos os atos executórios, ele termina todos os atos de execução do crime, mas ele se arrepende e ele consegue reverter com o seu arrependimento e não conseguir o resultado. Então, na desistência voluntária, a gente faz uma parte dos atos de execução. No arrependimento eficaz, ele faz todos os atos de execução. É como se eu dissesse o seguinte: a desistência voluntária está para a tentativa imperfeita, assim como o arrependimento eficaz está para a tentativa perfeita, quanto aos atos executórios. Mas na desistência voluntária, o agente faz uma parte dos atos, no arrependimento eficaz ele faz todos os atos e responde somente pelos atos que ele praticou. Então, eu teria como, por exemplo, se uma pessoa dá um tiro na outra, guarda a arma e vai embora, isso é uma hipótese de desistência voluntária. Se ela der o veneno para uma pessoa e der o antídoto depois de envenenar, isso seria arrependimento eficaz. Nos dois casos, o agente responde apenas pelos atos que ele praticou. Dentro ainda da fase executória do iter criminis, nós temos que tratar do assunto do crime impossível. O crime impossível está previsto no Código Penal, no artigo 17. E diz lá o artigo 17: não há tentativa quando, iniciada a execução do crime, este não se consuma pela ineficácia absoluta do meio ou pela impropriedade absoluta do objeto. Eu chamo o crime impossível, ou melhor, a doutrina chama o crime impossível de tentativa inidônea, tentativa inadequada, quase crime ou crime oco. Por que tentativa inidônea ou tentativa inadequada? Porque no caso do crime impossível, o agente inicia uma execução. Tanto que o artigo 17 diz, não se pune a tentativa, porque inicia-se a execução. Mas não se consegue chegar na consumação. Por quê? Pelas duas formas previstas na lei penal de crime impossível. Quais sejam? Ineficácia absoluta do meio. O que é a ineficácia absoluta do meio? O que é um meio absolutamente ineficaz? É o meio usado para praticar o crime. Por exemplo, um revólver de brinquedo para matar uma pessoa. Isso é um meio totalmente, absolutamente ineficaz. Enquanto que eu posso ter também o objeto absolutamente impróprio. Por exemplo, qual o exemplo de objeto absolutamente impróprio? Objeto, lembrando, objeto material, sobre o que recai a conduta do agente. Se eu der um tiro, por exemplo, em um cadáver, isso é um objeto absolutamente impróprio. Então eu tenho as duas espécies de crime impossível. Bom lembrar que
a ineficácia absoluta do meio e a impropriedade absoluta do objeto têm que ser absolutas. Porque se a ineficácia e a impropriedade forem relativas, não haverá crime impossível, haverá tentativa. Dizendo isso, que a ineficácia absoluta do meio e a impropriedade absoluta do objeto geram um crime impossível, eu adoto a teoria que se chama teoria objetiva temperada. O que é a teoria objetiva temperada? É aquela que diz que no caso do crime impossível, a ineficácia e a impropriedade têm que ser absolutas. Se forem relativas, haverá, no caso, crime tentado. Vamos a uma pergunta do aluno. Professor Roberto, meu nome é Aguinaldo, eu sou da Faculdade de Projeção aqui em Taguatinga, DF, e eu queria saber o que é e quando ocorrerá o delito de ensaio, também conhecido como flagrante preparado. Pois não. É o seguinte, a lei penal, ela prevê apenas duas espécies de crime impossível, quais sejam ineficácia absoluta do meio e impropriedade absoluta do objeto. O Supremo Tribunal Federal editou a súmula 145, dizendo que não há crime quando a preparação do flagrante impede a sua consumação. O Supremo Tribunal Federal criou mais uma hipótese de crime impossível, que é o caso do flagrante preparado ou provocado. Então nós temos o crime de flagrante preparado ou provocado, também conhecido como delito de ensaio, delito de experiência ou delito putativo por obra do agente provocador. Quando ocorre o delito de ensaio, delito de experiência ou delito putativo do agente provocador? O delito de ensaio ou delito de experiência ocorre quando a autoridade policial ou a vítima induzem o agente a praticar o crime, ao mesmo tempo em que tomam todas as providências para que não se chegue à consumação. Não flagrante preparado ou provocado, o agente é protagonista de uma farsa. Ou seja, o agente jamais vai conseguir chegar até a consumação por causa do aparato, da maneira como é preparado o flagrante para que não se chegue na consumação do crime. Magalhães Noronha, na época, criticava Nelson Hungria dizendo, e se não obstante todas as providências tomadas pela vítima ou pela autoridade policial, o crime se consuma? Bom, se ocorresse a consumação do crime, não haveria flagrante preparado, mas haveria sim o crime consumado. Dentro dessas hipóteses de flagrante, nós vemos que o Código de Processo Penal, no artigo 302, prevê os casos de flagrante. Ele diz assim, ocorrerá crime de flagrante quando o agente está cometendo o crime, quando ele acaba de cometer, quando ele é perseguido logo após o crime, ou quando ele é encontrado logo depois com objetos que façam presumir ser ele o autor do flagrante. Só na lei processual penal nós temos 3 espécies de flagrante, ou acaba de cometer. Ele está esfaqueando a vítima, ou ele acabou de esfaquear a vítima. Existe o flagrante impróprio também, que é aquele onde o agente, após cometer o crime, é perseguido de tal maneira em que a pessoa que o percebe não o perca de vista. Então eu tenho o cometimento do crime e eu tenho logo a perseguição de tal maneira que é sujeito ativo de vista. De outro lado, eu tenho o crime de flagrante presumido, que é aquele onde a autoridade policial ela encontra, ou qualquer pessoa encontra o agente logo depois, não é logo após da perseguição, mas é o encontro logo depois com objetos que façam presumir ser o agente o autor do flagrante. Doutrinariamente, existem outras espécies de flagrante, quais sejam o flagrante preparado ou provocado, que é uma hipótese de crime impossível criada pelo Supremo Tribunal Federal, onde há uma indução do agente à prática do crime, ao mesmo tempo em que se tomam todas as providências para que o crime não chegue na consumação. Existe uma outra hipótese, que é a hipótese do flagrante esperado. O que vem a ser o flagrante esperado? É aquele onde a autoridade policial ela faz a campana, ela espera o cometimento do crime. E ela prende o agente no momento em que ele comete o crime. E existe a terceira hipótese, hipótese do flagrante prorrogado ou retardado, que é aquela hipótese prevista na lei do crime organizado, prevista nos crimes
de drogas, onde no crime de droga é chamado de ação controlada, onde o agente, ele espera, mas ele esteja preso. Além de não ser crime, é crime de abuso de autoridade. Flagrante forjado é diferente de flagrante preparado ou provocado. No flagrante preparado ou provocado, que é a súmula 145, o sujeito ativo é induzido a praticar o flagrante. Então, vemos que doutrinariamente existem 3 espécies de crime impossível, quais sejam a ineficácia absoluta do meio, a impropriedade absoluta do objeto e o crime de flagrante preparado ou provocado, conhecido como delito de ensaio, delito de experiência ou delito putativo por obra do agente provocador. Então, essas são as 4 espécies previstas dentro da execução do crime. Nós vimos que o iter criminis é composto de 4 fases: cogitação, preparação, execução e consumação. Sendo a cogitação e a preparação não puníveis, a preparação em regra não punível. A não ser que a preparação constitua um crime autônomo, como eu falei para vocês, o crime de quadrilha, o crime de porte de arma. A execução já é punível, arrependimento eficaz e crime impossível. Chegando na fase da consumação, o que mais pode acontecer? Após a fase da consumação, pode ocorrer o instituto do arrependimento posterior. O que é arrependimento posterior? Arrependimento posterior é um instituto previsto no artigo 16 do dano. O arrependimento posterior é um benefício para o réu porque é uma causa de diminuição da pena. Assim como na tentativa eu tenho uma causa de diminuição de pena, no arrependimento posterior também há uma causa de diminuição de pena. Esta causa de 1/3 até 2/3. Por exemplo, o crime de roubo, o crime de extorsão, são crimes praticados com violência à pessoa. Então, nesses crimes, não cabe o arrependimento posterior. Se a violência for contra a coisa, como por exemplo no furto com rompimento de obstáculo, pode caber o arrependimento posterior. Mas então, como regra, ou só cabe nos crimes sem violência ou grave ameaça à pessoa. Qual o próximo requisito do arrependimento posterior? Além do crime ser sem violência ou grave ameaça à pessoa, a reparação do dano e a restituição da coisa têm que ser integrais. Se a reparação do dano e a restituição forem parciais, não cabe o arrependimento posterior. Nem que a vítima aceite, porque a lei penal diz reparação do dano, restituição da coisa e a doutrina de Gray. Então, cabe desde a consumação do crime até o recebimento da denúncia. Que mais? O último requisito, por ato voluntário do agente. Quando o direito penal fala em ato voluntário, assim como ele falou em desistência voluntária, voluntário não é a mesma coisa que espontâneo no direito penal. Qual a diferença? O ato voluntário é aquele que pode ser, ainda que seja por conselho de terceiro. Então, por exemplo, se o pai ou qualquer pessoa ajuda o agente ou aconselha o agente a reparar o dano, o arrependimento posterior, a causa de diminuição de pena, aproveita ao agente. Espontâneo é alguma coisa que parte do agente, voluntário é uma coisa que pode ser por conselho de terceiro.
o arrependimento posterior ele precisa ser por ato voluntário. Assim como nós falamos hoje da desistência voluntária. São atos que vêm do agente, mas que pode ser aconselhado por terceiro. Então, esses os 4 requisitos do arrependimento posterior. É cabível nos crimes cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa. A reparação do dano ou a restituição da coisa tem que ser integrais. A reparação do dano ou a restituição da coisa tem que ser desde a consumação do crime até o recebimento da denúncia e, por último, por ato voluntário do agente. Quanto aos efeitos do arrependimento posterior. O arrependimento posterior estende-se ao coautor ou partícipe? Sim, o arrependimento posterior ele estende-se ao coautor ou partícipe, pelo fato do arrependimento posterior ser uma circunstância objetiva. O que vem a ser uma circunstância objetiva? Subjetivo, em primeiro lugar, é tudo aquilo que pertence ao agente. Objetivo é alguma coisa que é exterior ao agente. O arrependimento eficaz só possui circunstâncias objetivas. Por ser circunstância objetiva, se 2 pessoas, por exemplo, praticam um crime de furto, basta que uma delas repare o dano à outra. Não é necessário que o outro repare. Por quê? Porque se um reparar o dano, o outro será beneficiado com o arrependimento posterior. Então, o arrependimento posterior é um instituto que cabe como regra em todos os crimes do direito penal cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa. Existem exceções a este arrependimento posterior, que nós vamos tratar agora quais as exceções. A primeira exceção do arrependimento posterior é o crime de estelionato praticado na modalidade de cheque sem fundos. O estelionato básico está no artigo 171 do Código Penal. O que é estelionato? Estelionato é induzir ou manter a vítima em erro, usando um artifício, um ardil ou qualquer outro meio fraudulento. O crime de estelionato básico está no artigo 171 caput. A este estelionato, eu aplico o instituto do arrependimento posterior do artigo 16. Existe uma figura dentro do artigo 171, que é o parágrafo 2º, inciso 6º, que trata do crime de estelionato com cheque sem fundo. Quem pode praticar o estelionato com cheque sem fundo? Qualquer pessoa que seja correntista do banco e tenha sua conta devidamente aberta. Se a conta já estiver encerrada, ele não poderá praticar o estelionato com cheque sem fundo. Ele poderá praticar o estelionato básico, que é o estelionato do artigo 171 caput, não o estelionato do artigo 171, parágrafo 2º, inciso 6º. Quanto ao estelionato do artigo 171, parágrafo 2º, inciso 6º, este que só o correntista do banco pode praticar. Como funciona a reparação do dano nesse estelionato? Para esse estelionato, do 171, parágrafo 2º, inciso 6º, que é o estelionato praticado mediante cheque sem fundo, existe uma súmula do Supremo Tribunal Federal, que é a súmula 554, que diz o seguinte, que a reparação do dano após o recebimento da denúncia não obsta o prosseguimento da ação penal. Então, se a reparação do dano após o recebimento da denúncia não obsta o prosseguimento da ação penal e antes do recebimento da denúncia, qual é o benefício que cabe à pessoa que repara o dano no caso do estelionato com cheque sem fundo até o recebimento da denúncia? O benefício é que até o recebimento da denúncia, a pessoa que repara o dano tem extinta a sua punibilidade. Então, olha só a diferença. No arrependimento posterior, ele é um benefício que cabe desde o recebimento da denúncia, desde a consumação do crime até o recebimento da denúncia, e é apenas uma causa de diminuição de pena, de 1/3 até 2/3. Se o estelionato for praticado na modalidade cheque sem fundos, a reparação do dano desde a consumação do crime até o recebimento da denúncia é uma causa de extinção da punibilidade e não apenas uma causa de diminuição de pena. Então, esta primeira exceção, o estelionato com cheque sem fundos. A segunda exceção do artigo 16, nós temos no crime de peculato culposo. Então, o que é o crime de peculato? Peculato vem de pecus, gado. Peculato é um crime praticado apenas por funcionários públicos, obviamente admitindo coautoria e participação. O peculato,
está previsto no artigo 312 do Código Penal. Nós vamos ver na aula que vem que a regra é que o crime seja doloso. Excepcionalmente, ele será culposo. Quando haverá o crime culposo? Quando houver previsão legal. Então, no caso do peculato, eu tenho tanto crime doloso quanto crime culposo. Existe o peculato doloso, que está previsto no artigo 312 caput e parágrafo 1º do Código Penal. E o peculato culposo, previsto no artigo 312, parágrafo 2º. O que é o peculato doloso? O peculato doloso é o funcionário público que se apropria de um bem, de um dinheiro ou de um valor que está sob sua posse em razão do cargo, ou que desvia esse bem, dinheiro ou valor em proveito próprio ou alheio. Também pratica crime de peculato o funcionário público que subtrai ou que concorre para a subtração de um bem utilizando-se da facilidade que lhe proporciona o cargo. De outro lado, existe o crime também de peculato culposo. O que é o peculato culposo? Peculato culposo é aquela situação onde o agente concorre culposamente para o crime de outrem. Como se pode concorrer culposamente para o crime de alguém? É o caso do funcionário público que, por exemplo, ele é imprudente na guarda de um bem da repartição. E, em algum determinado momento, onde ele é negligente, ele é imprudente na guarda desse bem, alguma pessoa, por exemplo, subtrai esse bem. Esse é o peculato culposo. O peculato culposo só dá certo se o crime de outrem, ou crime desta outra pessoa, for um crime doloso consumado. Esse é o peculato culposo. O que acontece? No crime de peculato doloso, aplica-se o instituto do arrependimento posterior. Ou seja, a reparação do dano desde a consumação do crime até o recebimento da denúncia diminui a pena de 1/3 até 2/3. No caso do peculato culposo, a reparação do dano funciona de uma maneira diferente nos termos do artigo 312, parágrafo 3º do Código Penal. Como funciona no peculato culposo a reparação do dano? No peculato culposo, a reparação do dano pode ocorrer desde a consumação do crime até a sentença irrecorrível. O que é a sentença irrecorrível? É a sentença transitada em julgado. Então, como fases do processo importantes, a gente tem a consumação do crime, o recebimento da denúncia, a sentença condenatória recorrível e o trânsito em julgado dessa sentença. O que vem a ser trânsito em julgado? Trânsito em julgado quer dizer quando não cabe mais recurso dessa sentença. No crime de peculato culposo, a reparação do dano, desde a consumação do crime até a sentença irrecorrível, ou seja, até o trânsito em julgado da sentença, é uma causa de extinção da punibilidade. Depois do trânsito em julgado, ainda existe um benefício para o agente no peculato culposo. Qual é o benefício? A redução da pena de metade. Então, resumindo, ao peculato doloso, crime cometido sem violência, eu aplico o arrependimento posterior. Ao peculato culposo, eu não aplico o instituto do arrependimento posterior. Mas ao peculato culposo, aplica-se o instituto do artigo 312, parágrafo 3º. Ou seja, a reparação do dano desde a consumação do crime até a sentença irrecorrível extingue a punibilidade do agente. Após a sentença irrecorrível, ainda a pena do agente será reduzida de metade. Então, essas são as consequências, essas são as exceções e é a regra da reparação do dano no direito penal. Então, quanto aos institutos, dentro da execução do crime e mesmo após a consumação, foram todos tratados na aula. Quando nós falamos de conduta, aqui no começo desta aula, nós nos referimos a que a conduta é uma ação ou uma omissão. Quando eu falei da ação para vocês, eu disse que a ação, para a ação, é adotada a teoria finalista. Nada me referi quanto ao crime omissivo. O que é um crime por ação? Crime por ação é aquele onde o agente faz alguma coisa para praticar o crime. Enquanto que o crime omissivo é aquele onde o agente realiza a conduta, mas de que maneira? Não fazendo alguma coisa. Enquanto na ação o agente faz, no crime de omissão o agente não faz alguma coisa. Este crime omissivo,
ele pode ser de duas espécies. Quais são as espécies de crimes omissivos? Existem duas espécies de crimes omissivos, o crime omissivo próprio e o crime omissivo impróprio. O que é o crime omissivo próprio? Crime omissivo próprio é aquele onde o agente simplesmente não faz alguma coisa. Só que esse não fazer do agente está previsto na lei penal como crime. Por exemplo, o crime de omissão de socorro previsto no artigo 135 do Código Penal. No crime de omissão de socorro, o agente simplesmente não faz alguma coisa. E este não fazer dele é crime. Este se chama crime omissivo próprio. É aquele onde o agente não faz alguma coisa e o não fazer dele é previsto na lei penal como crime. Existe uma outra espécie de crime omissivo que é chamado de crime omissivo impróprio. Este crime omissivo impróprio é também chamado de crime comissivo por omissão. O que é um crime comissivo? É um crime de ação por omissão. Quem pode praticar o crime omissivo impróprio? Apenas determinadas pessoas. No crime omissivo próprio, qualquer pessoa pode praticar. No crime omissivo impróprio, só determinadas pessoas podem praticá-lo, que são as pessoas que estão no artigo 13, parágrafo 2º do Código Penal, que a doutrina chama de garantes ou garantidoras do resultado. Quem são os garantes previstos na lei penal? São aqueles que têm por lei obrigação de cuidado, proteção e vigilância. Por exemplo, os pais com relação aos filhos, os policiais com relação à sociedade. Quem mais tem o dever, quem mais é garante, quem mais tem esse dever jurídico? Aquelas pessoas que assumem a responsabilidade de impedir o resultado. Por exemplo, a pessoa que toma conta de uma escola, uma babá, um guia alpinista. E quem mais é garante? A terceira hipótese do artigo 13, parágrafo 2º. Garante também, nos termos do artigo 13, parágrafo 2º, é aquela pessoa que com seu comportamento anterior cria um risco de impedir o resultado. Por exemplo, uma pessoa que convida a outra para nadar e a outra diz, eu não sei nadar. E ela fala, pode deixar que se acontecer alguma coisa, eu garanto. Então esta pessoa é garante. Nessas três hipóteses, hipótese do dever legal, do artigo 13, parágrafo 2º, letra A. Hipótese do dever dos negócios jurídicos ou das relações concretas da vida, artigo 13, parágrafo 2º, letra B. Letra C, do artigo 13, parágrafo 2º, hipótese do dever de ingerência da norma. Nessas três hipóteses, a pessoa é um garante, então ela tem um dever de agir. Se ela não fizer nada, ela responde pelo crime. Mas ela não responde pela sua omissão, ela responde pelo resultado. Tendo o dever legal de fazê-lo, ela responderá não por omissão. Esses garantes, estas pessoas que garantem, que são as pessoas garantidoras do resultado, elas podem praticar crimes omissivos impróprios. Só que não existem tipos penais omissivos impróprios. O que são os crimes omissivos impróprios? São quaisquer crimes de ação. Por exemplo, o homicídio, o roubo, o furto, o estupro, que a pessoa que é garante do resultado, que é a pessoa que tem um dever legal, que é aquela pessoa que tem o dever de ingerência da norma, que é aquela pessoa que tem o dever dos negócios jurídicos, chamado por alguns doutrinadores de dever contratual. Estas pessoas, se elas não fizerem alguma coisa, elas não vão responder porque elas não fizeram, mas elas vão responder pelo resultado. Então, enquanto no crime omissivo próprio, a pessoa responde pela sua omissão, porque a sua omissão está prevista na lei penal como crime. No crime omissivo impróprio, que é o crime dos garantes, a pessoa não vai responder pela sua omissão, mas ela vai responder pelo resultado previsto na lei penal. Assim, se uma mãe deixa de alimentar o filho e ele morre de inanição, ela não vai responder por omissão de socorro, ela vai responder por homicídio. Se um policial vê um assalto praticado e não faz nada, tendo o dever de agir, este dever é um dever poder, então o policial ele tem que dever agir e poder agir no caso concreto. Se ele puder e dever agir para evitar o resultado, se ele tiver o dever e o poder e nada fizer, ele não vai responder pela omissão, mas ele vai responder pelo resultado. Qual é o resultado? Se ele vê um assalto e não faz nada, ele responde pelo próprio assalto. Se uma mãe vê um pai, um padrasto estuprando uma criança e não faz nada, o padrasto responderá pelo crime de estupro na forma de ação.
enquanto a mãe responderá pelo estupro na forma omissiva, omissiva imprópria. Então, gente, nos termos da conduta, nós estudamos a ação é um fazer, adotada a teoria finalista. Na aula que vem trataremos do dolo e da culpa. O dolo e a culpa no finalismo estão na conduta. Enquanto que na omissão é adotada uma teoria que se chama teoria normativa. O que quer dizer a normativa? Que a omissão é um não fazer o que devia ser feito. No crime omissivo próprio, eu só tenho o não fazer. No crime omissivo impróprio, eu tenho o não fazer o que devia ser feito. E este o que devia ser feito está numa norma. Qual a norma? Artigo 13, parágrafo 2º do Código Penal. Por isso que se chama teoria normativa. Ou seja, está numa norma. Crimes omissivos próprios, o agente responde apenas por sua conduta. O crime omissivo impróprio, o agente responde também pelo resultado produzido. São os três garantes. Quem são os garantes? Dever legal, dever dos negócios jurídicos ou das relações concretas da vida, também conhecido por uma parte da doutrina como dever contratual, e a última hipótese de garante é o garante que tem o dever de ingerência. Então, estudada a conduta, estudado o resultado, bastaria agora a gente dizer o seguinte, que dentro da conduta estudamos os crimes de ação, os crimes de omissão, e estudamos os sujeitos da conduta também. Quanto a essa classificação do crime, podemos ainda mencionar, encerrando a aula, que o que são crimes comuns, o que são crimes próprios e o que são crimes de mão própria. O que é um crime comum? Crime comum é aquele que pode ser praticado por qualquer pessoa. Enquanto que o crime próprio é aquele que só pode ser praticado por determinados sujeitos ativos. Como, por exemplo, crime de infanticídio. O que é infanticídio? É um crime praticado apenas pela mãe puérpera que mata o filho sob a influência do estado puerperal. Enquanto que os crimes, dentro dos crimes próprios, existem os crimes de mão própria. O que são crimes de mão própria? São aqueles que só o sujeito ativo pessoalmente pode praticá-los. Exemplo de crime de mão própria, nós temos no falso testemunho. O que é um crime de falso testemunho? Crime de falso testemunho é aquele onde a testemunha, o perito, o contador, o tradutor ou o intérprete negam a verdade ou calam a verdade como testemunhas, peritos, tradutores e intérpretes. Só essas pessoas podem praticar esses crimes. Enquanto nos crimes comuns qualquer um pode praticar, nos crimes próprios apenas determinadas pessoas podem praticar, nos crimes de mão própria só aquelas pessoas pessoalmente podem praticá-los. Qual a diferença entre o crime próprio e o crime de mão própria? Nos crimes próprios, a pessoa pode praticar admitindo-se coautoria e participação, enquanto que nos crimes de mão própria só é possível a participação, não sendo possível a coautoria. Essa é a diferença entre os crimes próprios e os crimes de mão própria, doutrinariamente falando. Então, nesta aula, nós tratamos da conduta e do resultado. Vimos com relação à conduta o seu conceito, as formas e a forma de ação e a teoria da ação. Estudamos o resultado, vimos os crimes materiais, os crimes, quais as fases do iter criminis. Dentro da execução, nós falamos sobre os institutos da tentativa, falamos sobre o instituto da desistência voluntária e do arrependimento eficaz,
Vimos a diferença entre a tentativa, desistência voluntária e arrependimento eficaz. Falamos sobre o crime impossível ainda dentro da fase de execução. Terminado o iter criminis, nós tratamos sobre o instituto do arrependimento posterior. Vimos em quais os crimes eles são aplicados e vimos as exceções mais importantes no caso do arrependimento posterior. E, finalmente, como nós tínhamos falado sobre a ação, falamos sobre a omissão, os crimes omissivos. Ainda dentro da conduta, sem esquecer, nos referimos aos sujeitos do crime e ao objeto do crime. E, finalmente, dentro da classificação do crime, os crimes mais importantes, crimes comuns e crimes de mão própria. Pessoal, aqui eu encerro a primeira. Muito obrigado pela participação, a vocês que estão aí.